falar, começando aí pelas palavras do professor Bruno, essa questão de Estados Unidos. E olhar coisas, às vezes, sem, às vezes, adentrar uma profundidade. Um dos livros que eu achei mais interessantes era de um professor de Harvard chamado Michael Sandel, chamado Justiça. Ele tem um livro chamado Justiça e outro, O que o direito não compra, o dinheiro não compra. E lá no Justiça, ele vai dar aula de filosofia com a praxis, né, com a prática dentro dos Estados Unidos, como é que as coisas funcionam. E você começa a identificar, que é o que ele começa a mostrar, que os Estados Unidos não têm essa hegemonia de liberdade do jeito que a propaganda dos Estados Unidos fala. Então, como aqui tem um viés mais acadêmico, não é? É importante que a gente evite o senso comum, né? Para que a gente seja mais específico. Quem quiser se aprofundar sobre a matéria Estados Unidos e liberdade, e liberalismo, né? É importante ler o livro Justiça, do Michael Sandel. Você vai ver que não é algo fácil. É muito difícil, por exemplo, um país de se dizer liberal tendo uma feição religiosa. Então, já é um dos grandes conflitos que há dentro do parlamento que dificultam as ações do executivo lá nos Estados Unidos. Então, você lê, vale a pena uma infinidade de leituras desse livro. Eu estou até pensando em breve em trabalhar no meu canal, Clóvis Direitos Humanos, alguns tons que ele apresenta. Porque as pessoas não discutem isso. Que foi discutido agora, por exemplo, do aumento demais de determinados produtos como máscaras, luvas. Lá no livro eles falavam, quando tinha um furacão, um saco de gelo que era $1, era $10, era $50, e foi regulamentado com punições severíssimas aos comerciantes. Quer dizer, compensava ele colocar um saco de gelo a $50, depois levar uma multa que inviabilizar o funcionamento do empreendimento dele, né? Então, não é bem assim. Né? A gente tem que fugir do senso comum. Assim como quando a gente diz assim, o mundo inteiro, né? É muito mundo, porque a ONU tem 193 Estados-membros. A OIT já está em 184, às vezes 187, por isso fica discutindo dentro das agências. Então, nem se tem fechado ainda a divisão do mundo, e não é porque a noção de Estado ela começa com o nome de Jean Baudin no século XVI. Né? E você vê que depois do que foi o avanço, né, do eixo formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, houve toda uma reconfiguração, né, para você ver como o mundo, né, não tem 80 anos que você ainda está reformulando estados. O Estado de Israel foi surgir com uma proposta negociada pelo Oswaldo Aranha, por exemplo, aqui na ONU, nessa discussão de uma formação de ONU. Então, o mundo é muito mundo. Quando você vai ver o que a gente estudou em história, foi uma coisa interessante quando na época que eu fazia a graduação, antes do doutorado, lógico, bem, minha segunda graduação foi Direito, eu olhava isso e um professor colocou que todo ano ele fazia um estudo de 6 em 6 meses para saber quantos países tinha no mundo. E nunca conseguiu fechar quantos países tinha no mundo. Então, o mundo é muito mundo, viu? Então, é interessante, né, que a gente realmente, para trabalhar de forma multicultural ou transcultural, a gente começa a entender que tem limitações mesmo dos parâmetros que nós temos, tá? Então, é outra perspectiva. Importante dar uma olhada nisso, né? Que eles avançaram. Aí quando você imagina, mas está falando de Segunda Guerra, não, porque, por exemplo, com a perestroika, com a queda do Muro de Berlim e com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também já houve outra configuração do mundo. E isso aí foi em 89. De 89 para frente, quer dizer, muita diferença. Quando você começar a estudar o que é mundo, é muito diferente. Tá? Então, essa noção de Estado também nem sempre existiu, como o capitalismo só tem em torno de 250 anos, o próprio Fukuyama disse que não é uma categoria transhistórica, ou seja, tem começo, meio e fim. Isso tem que ser pensado, tem que ser observado para a gente evitar ser genérico. Né? A gente tem que ser preciso. Então, tomar um certo cuidado quando se fala de Estados Unidos, né? Tomar cuidado até para esse pessoal que vai fazer concurso para provas orais, porque muitas vezes quem está na banca é alguém que tem conhecimento específico, né, relacionado àquele país. Aí você for genérico numa banca, morreu. Né? Você tem que ser preciso, cirúrgico. Né? Então, a primeira coisa,
do Popper. Então, já puxando, tirando essa questão de ser genérico, né, e principalmente de ou endeusar ou destruir os Estados Unidos, mas numa noção talvez um pouco mais equilibrada, vamos pensar na realidade brasileira, que é a realidade que talvez o concurseiro aqui que acompanha a página da legislação integrada esteja bem atento. É o seguinte, Popper, como você falou, 32, ele vai morrer em 94, por aí. Certo? Essa teoria dessa discussão, como eu disse, era um mundo diferente. Historicamente, quando você vai pensar, a gente só começou a avançar, inclusive a nível comercial, de estados, melhor delimitação de territórios, você estudar hoje o que é a Armênia, né, você estudar o que é a Polônia, né, estudar tudo isso, de toda uma vida de guerras, que foi o que aconteceu, né, só houve maior estabilização quando houve diálogo. Não é? O grande problema que há é o tempo. Aquela coisa antiga quando a gente começa a fazer direito. O que é o tempo? O tempo é assim. Justiça tardia é injustiça. A discussão é, hoje não há uma noção predominante mundial de soberania absoluta. Há uma lógica majoritária de soberania mitigada. Certo? Principalmente quando você pensa, não no mundo todo, mas você pensa nos 193 estados que são partes dos tratados, na maioria, mas que são membros da Organização das Nações Unidas. Tá? Então, é importante que a gente relembre isso. Mas o modelo brasileiro, dentro dos países do mundo, é um dos modelos que está melhor delineado para solucionar essa questão do paradoxo da democracia que foi falado. Primeiro, porque quando você começa a pensar nisso, você já tem hoje uma noção de direitos ligados aos direitos internacionais gerais, que são chamados os jus cogens, e os direitos humanos estão neles, isso é importante. A nível de Brasil, isso e a nível internacional, vem na Convenção de Viena de 1969, que é a convenção que trata sobre o direito dos tratados. Tá? Ela só foi ratificada aqui no Brasil em 2009 pelo decreto 7.030, tá? Mas está ratificada pelo Brasil. Status, né, nessa perspectiva de supralegalidade a nível interno, mas quando você fala a nível internacional, você vai ver que não tem nada a ver. Lá, se você é membro desses estados, você tem esse compromisso diante do princípio da boa-fé, de cumprir e de se esforçar para ratificar todos os tratados e cumprir em plenitude. Certo? Tanto que se discute até que não precisa você ratificar ou assinar um tratado de jus cogens, você tem a obrigação de cumprir. Mas, como eu falei, para não entrar em linhas de discussão, já que muitos colegas aqui são concurseiros, né? A linha bem firme, Convenção de Viena de 1969, veja, pós essa discussão toda, veja que o mundo não parou com a Segunda Guerra Mundial, não parou com guerra, nós entramos dentro da Guerra do Vietnã, a França que tinha sido tomada pelos nazistas, depois pega o apoio dos aliados e vai lutar pelo Vietnã, que ele estava exatamente, o Ho Chi Minh, ele tinha tentado conseguir daquela ideia de independência que vinha do colonialismo. Fim, o que houve na Segunda Guerra foi o fim da história de colonialismo. Assim, a ideia de fim. Porque, por exemplo, a Revolução dos Cravos em Portugal foi em 74. Então, Portugal ainda tinha Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, né? Tudo isso sob seu domínio, com a Revolução dos Cravos, aquilo se soltou. Então, quer dizer, ela alerta para isso. Você viu que Hong Kong saiu há pouco tempo do domínio colonial inglês. Então, era um sistema que foi sendo diluído. Né? Foi sendo diluído essa questão das colônias. Então, a França foi lutar pelo Vietnã e foi uma guerra que ela perdeu e que os Estados Unidos entraram e perderam também. E nesse período, exatamente 69, vem a Convenção de Viena. Tá? Então, vindo a Convenção de Viena sobre tratados, vem pela primeira vez na história um compromisso das Nações Unidas de cumprirem os direitos dos tratados, em especial os tratados que têm a ver com direitos humanos, que são eles. Eles reconhecem, por exemplo, aí você vai encontrar, por exemplo, na Convenção de Viena, artigos 27, 53, 64, não é? Lembre, onde é que você vai ler isso? Você, concurseiro ou concurseiro, do decreto 7030 de 2009, que no Brasil ratifica a Convenção de Viena de 69, tá? Ele fala exatamente que não se pode, no artigo 27, invocar direito interno, certo? Para inadimplir
normas internacionais. Não pode. Principalmente quando se trata de jus cogens. No 53, ele diz que fala que esses direitos jus cogens, que tem a ver com direitos internacionais gerais, né, que são reconhecidos pelos estados como um todo, dizem que desses direitos nenhuma derrogação é permitida e que só podem ser modificados por uma norma internacional de mesma hierarquia, de mesma espécie. Acho que no artigo 64 da Convenção de Viena, aqui no decreto 7030, diz que esses jus cogens, diz qualquer tratado, por exemplo, que existir e que, porventura, venham de jus cogens, de direitos, tomem como base os direitos humanos, que, porventura, os tratados existentes o contrariem, todos esses tratados vão ser nulos e seus efeitos vão ser extintos. Quer dizer, esse ponto já está firmado. Quando é que você avança mais nisso? Quando você chega no Estatuto de Roma, que é o decreto 4388 de 2002, que institui o Tribunal Penal Internacional e aqui ratificado no Brasil. Ele funciona junto, lá na mesma cidade, em Haia. Lá tem, veja só dentro do sistema de proteção disso. Você tem a Corte, a CIG, né, Internacional de Justiça, que é contra estados, estados contra estados. Você tem aqui no sistema da OEA a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é em São José, na Costa Rica. Né? Lá você tem a comissão em Washington e tem a Corte aqui, inclusive, que nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que fez com que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, requalificasse os tratados internacionais antes da emenda constitucional 45, que coloca o artigo 5º da nossa Constituição, o parágrafo 4º, né, o parágrafo 3º e 4º. O terceiro vai dizer a hierarquia e o quarto vai dizer a submissão ao Tribunal Penal Internacional, do qual faça parte. Nós fazemos parte. Tá? Então, tem a Corte Interamericana para o cansado Trindade, que foi da Corte Interamericana de Direitos Humanos e hoje está, nós temos sempre brasileiros, tem a Flávia Pelvezan, lá na Comissão de Direitos Humanos da OEA, tá? Nós temos o cansado Trindade no Tribunal Penal Internacional, agora acho que já está na Corte Internacional de Justiça, e ainda tem uma brasileira, acho que era a Steiner, no Tribunal Penal Internacional. Então, nós não só somos signatários, nós temos a ratificação internalizada, tanto da Convenção de Viena, quanto do Estatuto de Roma, quanto nós nos submetemos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, não são estados, tá? E à Corte Internacional de Justiça. Lembremos, antes de 2004, para você, concurseiro e concurseira, antes de 2004, que diz aí o artigo 5º, parágrafo 4º, que o Brasil, a República Federativa do Brasil, se submete à jurisdição de tribunal penal ao qual faça parte, lembre-se, a Convenção de Viena foi ratificada em 2009, beleza. O Estatuto de Roma em 2002, mas não esqueça que a Carta das Nações Unidas, que é de 1945, foi ratificada pelo Brasil, dizendo que, junto com o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, dizendo que o Brasil se submetia à Corte Internacional de Justiça em 45. Então, você tem aí só para esse eixo, você está com 4 num sistema de proteção. Você está Corte Internacional de Justiça, Brasil se submeter de quanto? 1945. Tribunal Penal Internacional, 2004 com a emenda, 2002 com o decreto. E Convenção de Viena em 2009. E antes, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi por volta do ano 2000 também. Então, você tem todo um sistema para discutir jus cogens, certo? Já para também não embaçar, também estou trazendo, não sei se estou tomando muito do tempo, mas é importante que isso fique firmado e fincado na nossa cabeça. Porque quando a gente começar a pensar essa realidade, né, dentro da perspectiva dos direitos humanos, nós vamos encontrar, por exemplo, que o Brasil já teve várias condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tivemos o caso do Damião Ximenes, eu fiz inclusive um vídeo sobre isso. Tivemos o caso Gomes Lange,
ressalvado engano, é o caso da guerrilha do Araguaia. Nós tivemos condenação no caso do Vladimir Herzog, do jornalista, certo? Todos os casos o Brasil cumpriu, tá certo? Se você for ver, saiu inclusive um decreto para pagar as indenizações de mais de 50 mil dólares por pessoa de indenização, no caso do Daniel Ximenes. Fora que, se você for começar a observar as recomendações que saíram depois que o Brasil foi condenado da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão, nós tivemos várias políticas públicas. Tinha uma época que eu ministrava uma disciplina na pós-graduação sobre direito internacional comparado, né? Direito constitucional comparado. E eu comecei a mostrar que, por exemplo, criação de juizados especiais é um checklist. Depois de uma decisão da Corte Interamericana, eles foram dizendo, faça isso, faça isso. Saiu revisão do Código de Trânsito Nacional, a criação dos juizados especiais e várias outras coisas. Quando você começa a olhar essas decisões e essas normas, você se impressiona com como a República segue, né? Como ela tende a seguir. Tá? Então, essa é a primeira perspectiva. Então, como é que você vai ter, para concluir aqui, falando de paradoxo da democracia? Essa liberdade é mitigada, não só pelo que está na nossa Constituição, mas, como dizia o Cansado Trindade, por exemplo, quem ratificou esses tratados, como o Pacto de São José da Costa Rica, que trata sobre direitos humanos, o país se submete àquilo. Quando ele se submete, por exemplo, para o brasileiro Cansado Trindade, na decisão ele fala literalmente que ela é a Constituição da América. Que todas as constituições dos estados que são parte daquele tratado têm que ser alteradas para obedecer ao tratado. Ou seja, é uma discussão hoje que a gente começa a entender que o direito internacional está numa nova vibe, está numa nova feição, e que ele está centralizado no eixo jus cogens, direito internacional geral, que tem a ver com direitos humanos. Tá? Então, colocamos aí, basicamente, 3 cortes. Corte Internacional de Justiça, Corte Internacional de Direitos Humanos e Tribunal Penal Internacional. Colocamos 3 tratados, basicamente, ratificados. A Carta das Nações Unidas com o Estatuto da CIG. Colocamos o decreto que ratifica a Convenção de Viena e o Estatuto de Roma, também ratificado por decreto. 3. Colocamos a Emenda Constitucional 45 de 2004 com essa questão dos parágrafos 3º e 4º da Constituição. Tá? Para concluir, é importante ler o artigo 7º do Estatuto de Roma, que está ratificado pelo decreto 4388 de 2002. Né? É importante porque lá ele vai delimitar, por exemplo, antes tinham falado quais eram os crimes. São 4 crimes básicos, né? Crimes de guerra, genocídio, crime de agressão e crimes contra a humanidade. Quando você vê crimes contra a humanidade, lê o artigo 7º. O tamanho, a extensão do artigo 7º do Estatuto de Roma, para que você possa perceber o que é um crime contra a humanidade e que uma pessoa pode ser condenada. Cláudio, já houve condenações? Já. Por exemplo, você pode ver o caso lá. Teve o Hotel Ruanda, vocês vão ver que já tem condenação. E discussões em várias condenações, eu também lá nos meus vídeos, eu estou começando a trabalhar, talvez a gente comece a trazer algumas jurisprudências que as pessoas pensam a inefetividade, ineficiência. O problema disso é o tempo do devido processo legal. Tá? Porque tem que todo mundo ser ouvido. Claro, o Estatuto de Roma, você vê como ele tem uma possibilidade, uma invasibilidade, pode-se dizer assim, invasibilidade dessas perspectivas. Né? Porque tem um procurador, é tipo o Ministério Público Internacional, é interessantíssimo o que ele pode fazer. Tá? Então, não se trata mais de estados com a soberania absoluta. Você tem estados com a soberania mitigada e tem um direito que está sobre os outros direitos. Infelizmente, a gente passou a ser educado só antes de 88, ninguém mal falava em Constituição. Depois de 88 era o neoconstitucionalismo do pós-positivismo que veio do pós-guerra. Que normas são valores e, né, com princípios e são regras, no tudo ou nada. Mas hoje já se fala de um melhor desenvolvimento da sociedade internacional. Então, o direito internacional hoje já é um outro sistema. Se você for ler o próprio Kelsen, ele era nesse sentido, que a norma hipotética fundamental não vai parar na Constituição, não. Ela vai parar no direito internacional.
é muito interessante parar para estudar isso, para entender direito hoje, principalmente quando está havendo muitas dificuldades com relação à questão da liberdade, por exemplo, de manifestação. Tá? Então, esses são pontos que eu acho que eu queria, já que eu digo aqui, estou vendo que praticamente todo mundo é do direito, a linguagem é diferente, né? Eu estou tentando demonstrar para você que não é coisas assim de, né, só cumpre se quiser. Não está mais nesse nível. Não está mais nesse nível. A nível de teses, a nível de jurisprudência, a nível de construção de efetividade, você começa a ver vários casos hoje despontando e funcionando. O que está havendo maior de problema? A gente não percebe isso. No direito, nós não fomos educados. Eu criei um canal de direitos humanos exatamente porque a gente começa parou até a Constituição. Porque a conjuntura de cumprimento da Constituição estava boa. Quando a gente não tem, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente ficar brigando com quem a gente não tem força, a gente sobe um patamar. E quando a gente sobe para estudar hoje os direitos humanos e integrar com o direito interno, os nossos horizontes se expandem. Tá? Então, acho que só para a gente entender, né, para vocês perceberem, depois, nos debates, a gente pode trazer mais sobre o artigo 7º. Vejam lá o que se trata de crimes contra a humanidade. Obrigado. Obrigado, professor. Vinheta em tons de amarelo e tons pastéis, direto do plenário. No estúdio... Vamos voltar com direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. O momento, exatamente, do retorno dos ministros após um intervalo para a continuidade da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Lembrando que houve, na primeira parte da sessão, os votos para se saber se haveria ou não a continuidade da votação dos processos relativos. Os ministros posicionam-se em seus lugares. Da homofobia e da transfobia. E a votação foi por maioria no sentido da continuidade do julgamento. Isso nós vamos acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta essa sessão Ministro Dias Toffoli. E dando prosseguimento, então, ao julgamento da ADO e do mandado de injunção, passa a palavra à ministra Rosa Weber para o seu voto, em ambos os feitos. A ministra está sentada à esquerda. Senhor presidente, eminentes pares, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maia, senhores advogados, senhoras e senhores, recebam todas as minhas saudações e o meu cumprimento especial aos eminentes relatores, ministro Celso de Mello, ministro Luiz Edson Fachin, que proferiram votos iluminados na minha avaliação. E também meus cumprimentos a todos os que competência somaram à tribuna na sentada anterior com substanciosas sustentações orais. Os processos ora apregoados, senhores ministros, nos levam ao enfrentamento de um tema sensível em nossa sociedade, considerados em especial o preconceito que o envolve e as consequências trágicas atestadas por alarmantes dados estatísticos, ainda hoje os vi noticiados na imprensa, relativos a crimes contra a chamada comunidade LGBT. E nos levam a fazê-lo sob o viés da homofobia e da transfobia, em sede de controle normativo abstrato e em ação injuncional, mais precisamente na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, e no mandado de injunção 4733, sob a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. Em julgamento, ADO 26 e mandado de injunção 4733. Partido Popular Socialista, PPS, a alegação de inércia legislativa atribuída ao Congresso Nacional quanto à efetiva proteção jurídica de direitos fundamentais titularizados por pessoas identificadas como integrantes da comunidade LGBT. Já o mandado de injunção coletivo foi impetrado com a finalidade de obter
e aqui aspas, a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas por orientação sexual e ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima, por ser isto, a criminalização específica, um pressuposto inerente à cidadania da população LGBT na atualidade. Fecho aspas. A delicadeza do tema, senhor presidente, recorrente na história da humanidade, vincula-se em especial ao tratamento excludente e discriminatório conferido aos integrantes da comunidade LGBT. Quem fala é a ministra questão Rosa da Weber. homossexualidade por intensa carga de preconceito e intolerância, ensejadora ao longo dos séculos de repressão e violências de toda a ordem, sem prejuízo, por óbvio, das questões culturais e religiosas que suscita, como bem enfatizado no voto do nosso eminente decano, ministro Celso de Mello, em que lembrada, inclusive, a emblemática prisão de Oscar Wilde, a quem devemos, dentre tantas outras obras, o retrato de Dorian Gray, condenado que foi a 2 anos de trabalhos forçados em 1895 por sodomia, tipificada à época na Grã-Bretanha como crime. E justamente nessa... Na época não, durou até o final da década de 60 do século passado, infelizmente. Sim, é que eu quis dizer não hoje, mas ainda bem, né, presidente? E justamente nessa linha, como síntese e metáfora da questão sensível em jogo e como forma de reforço a tudo quanto já dito aqui e com brilho, lembro também o ícone russo e universal da música erudita, Tchaikovsky, e o grande mistério que envolve sua morte, ocorrida em 1893. Contava, então, o genial compositor do Lago dos Cisnes, da suíte O Quebra-Nozes, da abertura 1812, de Romeu e Julieta e de Francesca da Rimini, dentre tantas outras composições musicais, com 53 anos. E para a sua morte há várias versões. Uma delas é a de que teria cometido suicídio por sugestão, a rigor quase um ultimato, do czar, em razão de um desonroso caso homossexual com um membro da corte. É o que registra o instigante site especializado de Milton Ribeiro, em que se reporta como um dos melhores sobre o tema, há texto elaborado para a BBC pela musicóloga, historiadora de música e professora de História da Música da Universidade de Cambridge, doutora Marina Frolova-Walker. STF julga processo que pede a criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. De cada uma delas aponta como uma das mais prováveis a do suicídio como alternativa a um julgamento público humilhante à perspectiva da desonra e escândalo pela homossexualidade. Nessa versão, teria ele optado por tomar um copo de água não fervida com o vibrião da cólera, que veio a matá-lo em poucos dias. Anoto em sentido diverso, por se tratar de uma questão controversa e polêmica, a biografia de Tchaikovsky, lançada em 2009 pelo historiador Alexander Poznansky, chefe da Biblioteca de Línguas Eslavas da Universidade de Yale, que, com base em cartas, relatos familiares e documentos mantidos em sigilo por muito tempo pelo governo soviético, explicita a homossexualidade do compositor, mas busca infirmar a crença do suicídio, afirmando que a ingestão de água infectada com cólera ocorreu de forma involuntária. Senhor presidente, eu trago uma declaração escrita de voto que juntarei aos autos. Por ser alongada, procurei resumi-la em algumas observações, a rigor desnecessárias, diante da profundidade, repito, e dos brilhos dos votos já proferidos. Mas passo a enunciá-las, ainda que brevemente, repito,
porque há coisas que é importante sejam ditas e reafirmadas. Há temas em que a palavra se impõe e não o silêncio. Este é um deles. Ao exame da preliminar suscitada de não cabimento das ações ora em julgamento, eu estou acompanhando os votos dos eminentes relatores no sentido de rejeitá-la quanto à ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ao mandado de injunção para o fim proposto, com a ressalva, contudo, que também foi feita pelo eminente relator, na ADO do pedido de responsabilização civil do Estado e responsabilização solidária dos parlamentares, para o qual, forte na jurisprudência desta Casa, há evidente inadequação da via eleita. A responsabilidade civil é indissociável de situações subjetivas e concretas, sejam elas individuais ou coletivas, de modo que o pedido de responsabilização civil do Estado, bem como de parlamentares, se mostra incompatível com a tutela objetiva da ordem constitucional de caráter abstrato e declaratório. Invoco nessa linha precedente representado pelo recurso extraordinário 424.584, Minas Gerais. Por isso, também eu conheço em parte da ADO e conheço do mandado de injunção. Quanto ao tema de fundo comum às duas ações, digo que o que nestas ações se discute é, em última análise, a viabilidade de, mediante pronunciamento jurisdicional com eficácia erga omnes e caráter vinculante, afirmar como direito objetivo a tipificação específica de determinadas condutas quando qualificadas por motivação homofóbica ou transfóbica. O pedido deduzido tem lastro no artigo 5º, inciso 41 da Constituição Federal, segundo o qual a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Trata-se de um evidente comando do Constituinte ao legislador, traduzido em imperativo punirá, para que produza legislação repressiva de comportamentos discriminatórios que atentem contra direitos e liberdades fundamentais de grupos ou indivíduos. Entendo, senhor presidente, que o direito à própria individualidade, à própria identidade, aí compreendidas as identidades sexual e de gênero, traduz um dos elementos constitutivos da noção de pessoa humana titular de direitos fundamentais. Isso porque é a partir do reconhecimento da identidade que o indivíduo pode desenvolver sua personalidade, autonomia e lugar na comunidade a que pertence. O direito à autodeterminação sexual decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, tomada como valor fonte a informar e conformar todo o ordenamento constitucional. E eu aqui reporto-me, e basta fazê-lo, ao artigo 1º, inciso 3 da nossa lei fundamental. O descumprimento de tal comando pelo Poder Legislativo no tocante a direitos e liberdades fundamentais titularizados por pessoas identificadas como homossexuais ou transexuais, não obstante, transcorridas 3 décadas, como bem enfatizado pelos que me antecederam, desde a promulgação da nossa lei fundamental, abre a via da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, instrumento previsto na própria Constituição e que visa comatar o vazio legislativo impeditivo da efetividade da norma constitucional. No caso, a mora do Poder Legislativo em cumprir a determinação que lhe foi imposta pelo artigo 5º, 41 da Constituição Federal está devidamente demonstrada e farta a jurisprudência desta Casa no sentido de que a existência de projetos de lei em tramitação não afasta a mora inconstitucional, o que somente se dá com a efetiva conclusão do processo legislativo. A minuciosa e sempre percussiente manifestação de hoje de nosso eminente decano bem evidencia a posição desta Corte a respeito, e nada mais precisa ser dito. Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que em uma sociedade marcada pela heteronormatividade como a nossa, a concretização
do princípio da igualdade em relação às identidades minoritárias de gênero e de orientação sexual, reclama a adoção de ações e instrumentos afirmativos voltados exatamente à neutralização da situação de desequilíbrio. O princípio isonômico, tal como delineado na Constituição, de modo algum exclui a concessão de tratamento diferenciado, protetivo a grupos vulneráveis, na perspectiva de compensar, e nas palavras aqui homenageio a ministra Carmen Lúcia, a perspectiva de compensar, acertar na diferença de cuidado jurídico, a igualação do direito à dignidade da vida. Citação da ministra Carmen Lúcia na sua belíssima monografia, O Princípio Constitucional da Igualdade. Nessa linha, muitas vezes, uma efetiva igualdade substantiva de proteção jurídica de grupos vulneráveis demanda a atuação positiva do legislador, superando qualquer concepção meramente formal de igualdade, de modo a eliminar os obstáculos físicos, econômicos, sociais ou culturais que impedem a sua concretização. Quando o ponto de partida é uma situação indesejável de desigualdade de fato, o fim desejado da igualdade jurídica, materialmente somente alcançado ao se conferir aos desiguais tratamento desigual na medida da sua desigualdade. Indivíduos identificados como especialmente vulneráveis em função do grupo social a que pertencem, têm reconhecido pelo sistema constitucional o direito à proteção do Estado na forma de mecanismos eficazes de dissuasão contra violências de sua integridade pessoal. Aqui eu cito exemplificativamente artigo 129, inciso 5, quanto às populações indígenas, o artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2, quanto aos portadores de necessidades especiais físicas, sensoriais ou mentais, e o artigo 230, parágrafo 1º, quanto ao idoso, todos dispositivos da Constituição Federal. Não só as cortes constitucionais das mais diversas jurisdições nacionais, mas também as cortes integrantes dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos têm se debruçado sobre os desafios hermenêuticos resultantes da urgência na concretização dos direitos julgamento fundamentais conjunto da ADO 26 e do mandado de injunção 4733. De praticamente todas as democracias constitucionais modernas convergem para uma compreensão do princípio da igualdade. STF julga processos que pedem a criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente similar. Contrário senso, deixar de tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente diferente, também é discriminar. Pontuo, senhor presidente, sobre outro enfoque, em breve anotação sobre a inviabilidade de o princípio da legalidade estrita em matéria penal ser superado por decisão desta Casa, que extreme de dúvida a consagração do princípio da legalidade estrita em matéria penal no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, quando proclama: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Traduzindo o brocardo latino, nullum crimen nulla pena sine lege. Mais do que um princípio, nele manifesta-se um valor estruturante da democracia, do Estado de Direito e do próprio conceito de justiça, além de traduzir na ordem constitucional uma garantia dos jurisdicionados, ou, nas palavras abalizadas de Nilo Batista, a plataforma mínima sobre a qual possa elaborar-se o direito penal de um Estado de direito democrático e a chave mestra de qualquer sistema penal que se pretenda racional e justo. Por essa razão, de todo inviável a este Supremo Tribunal Federal, substituindo-se ao legislador, produzir a norma penal requerida no pedido principal da ADO, o que conduz ao seu indeferimento e à apreciação do pedido sucessivo que passo a examinar. E aqui, ao seu exame, atua como precedente desta Casa o HC 82.424, proveniente do Rio Grande do Sul, em que, redator para o acordo, o saudoso ministro Maurício Correia,
datada de 17 de setembro de 2003, como norte para a solução dos feitos em julgamento, como aqui deixou bem evidenciado o eminente ministro Celso de Mello. Ao julgamento deste HC, este tribunal pleno rejeitou a tese da defesa de Siegfried Ellwanger, segundo a qual, por não constituírem os judeus uma raça, não poderia o paciente, ao produzir e divulgar materiais com conteúdo antissemita, ser enquadrado na Lei 7716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Tampouco aplicar-se-lhe-ia a imprescritibilidade afirmada no artigo 5º, 42 da Constituição Federal. E, ao fazê-lo, o Supremo Tribunal Federal interpretou o sentido e o alcance da definição jurídico-constitucional de racismo, compatibilizando critérios etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos, biológicos, históricos e culturais, de modo a afirmar a incidência do tipo penal referido ao racismo, ainda que, por não assimilável a noção de judeu a uma raça propriamente dita, o antissemitismo, do ponto de vista estritamente biológico, não pudesse ser tido como forma de discriminação baseada no conceito biológico de raça. Assentou esta Casa assim que, porque fundados em uma dada concepção racial, os discursos antissemitas equivaleriam ao discrimen com conteúdo racista, reforçados pelas consequências históricas dos atos em que se baseiam. Aqui, entre aspas. A respeito da exegese do termo racismo, tal como inscrito na Constituição, observou o ministro Maurício Correia em seu voto. Não se lhe pode emprestar isoladamente o significado usual de raça como expressão simplesmente biológica, devendo-se entendê-lo em harmonia com os demais preceitos com ele interrelacionados, para daí mensurar o alcance de sua correta aplicação constitucional, sobretudo levando-se em conta a pluralidade de conceituações do termo, entendido não só à luz do seu sentido meramente vernacular, mas também do que resulta da sua valoração antropológica e de seus aspectos sociológicos. Anotou ainda que o que vale não é o que pensamos, se se trata ou não de uma raça, mas se quem promove o preconceito tem o discriminado como uma raça e, exatamente com base nessa concepção, promove e incita a sua segregação. Nessa perspectiva, consoante exposto com maestria pelo eminente ministro Celso de Mello, no primoroso voto, repito, proferido nesta ADO, procedeu esta Corte ao julgamento do citado HC 82.424 a uma efetiva ampliação conceitual do conceito jurídico constitucional de racismo. E digo eu que isso pode ser inferido deste rápido excerto que vou ler. Aspas. Por tudo o que já foi dito, permito-me arrematar que racismo, longe de basear-se no conceito simplista de raça, reflete, na verdade, reprovável comportamento que decorre da convicção de que há hierarquia entre os grupos humanos, suficiente para justificar atos de segregação, inferiorização e até de eliminação de pessoas. Sua relação com o termo raça, até pela etimologia, tem a perspectiva da raça enquanto manifestação social, tanto mais que agora, como visto, em virtude das conquistas científicas acerca do genoma humano, a subdivisão racial da espécie humana não encontra qualquer sustentação antropológica, tendo origem em teorias racistas que se desenvolveram ao longo da história, hoje condenadas pela legislação criminal. Ora, o que se propõe nos processos que estamos a julgar é que o próprio conceito jurídico-constitucional de racismo, a partir do delineamento que lhe foi conferido no referido precedente deste plenário, abarque, em sua abrangência semântica, a discriminação com base em gênero e orientação sexual.
às quais nos referimos como discriminação por homofobia e transfobia. Entendo que a tese corresponde à possibilidade... Quem fala é a ministra Rosa Weber. Julgamento conjunto da ADO 26 e do MI 4733. Autoridade e institucionalidade, em consonância ainda com os princípios da equidade e da colegialidade. Além disso, está em conformidade com a recomendação da doutrina jurídica de que, diante de normas constitucionais que visam a implementar proteção a direitos fundamentais, seja evitado método interpretativo que reduza ou debilite, sem justo motivo, a máxima eficácia possível dos direitos fundamentais. E aqui reporto-me a doutrina de Juarez Freitas. Já ordinariamente tipificados na Lei 7.716 de 1989, os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, a mera explicitação do seu conteúdo e alcance, mediante interpretação conforme do artigo 5º, 41 e 42 da Constituição Federal, e à luz da jurisprudência dessa Casa, consolidada historicamente, em absoluto configura afronta ao artigo 5º, 39 da Carta Política. Sem dúvida, compete ao Poder Judiciário, como elemento estruturante da democracia constitucional, a função de interpretar a legislação ordinária e constitucional e assegurar a supremacia da própria Constituição, fundamento de validade de todo o sistema jurídico, a lei fundamental do país. E a este Supremo Tribunal Federal, nunca é demais lembrar, cabe precipuamente à guarda da Constituição, por expressa disposição do seu artigo 102 caput, como ainda há pouco lembrado pela eminente ministra Carmen Lúcia em sua intervenção. Reconheço, pois, demonstrada a omissão do Poder Legislativo da União e o efetivo estado de mora legislativa inconstitucional na implementação do comando de incriminação inscrito no artigo 5º, 41 e 42 da Lei Maior relativamente às pessoas integrantes da chamada comunidade LGBT. Em consequência, impõe-se a cientificação do Congresso Nacional para os efeitos do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 12H da Lei 9868 de 99, assentando que, e aqui a importância, enquanto persistir o estado de mora inconstitucional, aplica-se aos crimes praticados com motivação homofóbica ou transfóbica, mediante interpretação conforme da Constituição, a Lei 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E tal compreensão, senhor presidente, em absoluto... STF julga processos que pedem criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Religiosa, né, como também restou muito bem explanado no, mais uma vez repito, o brilhante voto do nosso eminente decano. Ante o exposto, conheço em parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na exata extensão em que o fez o ministro Celso de Mello, e no mérito, julgo-a procedente nos também exatos termos do histórico e paradigmático voto proferido por Sua Excelência. Conheço da mesma forma do mandado de junção, eu julgo procedente, acompanhando o eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, que também produziu um voto não menos brilhante e também merecedor de toda homenagem e elogios. É como voto, senhor presidente. Agradeço à ministra Rosa Weber. Já são ministro 5 Dias votos Toffoli. pela procedência da ação direta e do mandado de junção, como voto o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, conforme Vossa Excelência destacou agora, já são 5 votos e eu entendo que hoje a Corte tem de chancelar uma resposta jurisdicional a esse pleito de tamanha envergadura. Em respeito Ministro Luiz Fux, à direita. Comunidade atingida por esse flagelo do preconceito, eu, evidentemente, clavrei um voto com a densidade que o tema merece. Entretanto, tendo em vista o nosso adiantado da hora, eu vou pedir vênia para sintetizar e fazer a juntada desse voto. Senhor presidente, a jurisdição, a justiça, ela é uma função popular.
E como ela é uma função popular, é preciso explicitar aquilo que nós estamos decidindo. Assim como fui surpreendido hoje com essa notícia e conferi na agenda que estava no exterior, na representação aqui do Supremo, eu também verifiquei algumas notícias extremamente equívocas sobre o tema que se vai decidir, como se houvesse por parte do Supremo Tribunal Federal uma proteção excessiva com relação aos integrantes da comunidade LGBT. Então, citou-se um caso que é completamente diferente do outro. Por exemplo, se o integrante da comunidade LGBT ele é atingido por uma bala perdida, nós estaremos diante de um homicídio que se vai apurar a responsabilidade. Não há aí um delito dirigido contra esse integrante da comunidade LGBT motivado por um preconceito. Agora, um segundo caso absolutamente real. Um motorista de táxi verificando que um casal integrante LGBT, pelo retrovisor, estava no seu relacionamento mais, assim, urbano, mais íntimo, no banco traseiro, parou o carro na porta de uma pizzaria e anunciou que transportava esses passageiros e que supostamente não o respeitava e submeteu-os a, digamos assim, aquela agressão não só simbólica, como agressão física por parte de pessoas que rodeavam esse estabelecimento. Isso é homofobia. Isso é homofobia. Essa é a homofobia, porquanto o fato gerador do delito é a motivação homofóbica. Eu anoto, senhor presidente, que, infelizmente, esse não é um fato isolado. Esse é um fato do cotidiano. É um fato que, sob um ângulo fenomênico, é tão generalizado que, assim como o eminente relator, eu chegaria mesmo a afirmar que nós vivemos, à luz da Constituição, um estado de coisas inconstitucional, porque a homofobia praticamente se generalizou. Muito embora, na época em que o Supremo Tribunal Federal julgou a união afetiva, as cenas explícitas de violência homofóbica diminuíram sobremodo. E eu relembro aquela cena que tanto nos afligiu diante da proteção constitucional a todos os seres humanos, a todas as pessoas, com relação à sua dignidade, à sua orientação sexual, no caso específico, daquele jovem que quebrou uma lâmpada no rosto de integrantes da comunidade LGBT. E aquele foi o momento culminante pelo qual o Supremo Tribunal Federal entendeu interferir de imediato com uma jurisprudência exemplar e que o foi pelos exemplos que passaram a se seguir. Eu trago nesse voto um relatório do Ministério dos Direitos Humanos, divulgado em 2018, que registrou um total, por isso eu falo estado de coisas inconstitucional, um total de 2.964 violações de direitos humanos sofridos por indivíduos que se diferenciam por sua opção sexual ou posicionamento quanto à identidade de gênero, consolidadas as ocorrências em 2016 no periódico Violência LGBT Fóbicas no Brasil, Dados da Violência. Trago aqui um outro levantamento de 2017, com o Ministério dos Direitos Humanos reiterando o número alarmante de denúncias por violação contra a comunidade de LGBT, retratando não só violências físicas, como também violência simbólica. Como, por exemplo, se um estabelecimento proíbe a contratação de integrantes da comunidade LGBT, ou um educandário proíbe o ingresso de integrantes da comunidade LGBT, evidentemente que isso são delitos homofóbicos, violência simbólica, que é tão alarmante quanto a violência física.
Por outro lado, a ministra Rosa já trouxe também, eu trago no meu voto, dados de documentos transnacionais que reiteram a preocupação mundial com esses níveis epidêmicos de violência homofóbica. Acresce a isso tudo, evidentemente, uma inércia legislativa específica, porquanto, quando o legislador retratou nos casos de violência física, motivo torpe ou motivo fútil, ele não pôde imaginar que esse motivo fútil, fosse a homofobia. Depois de ter passado pelos horrores do nazifascismo e do Holocausto, nunca mais se imaginou que o ser humano pudesse ser vítima dessa discriminação em alto grau de violência. E aqui, então, senhor presidente, eu trago também toda a exposição de motivos que as legislações apresentaram antes da votação. Entretanto, é mais do que inequívoca a inércia legislativa. Esses projetos não caminham, esses projetos não andam. É claro que hoje tivemos aí um aceno de que o Congresso Nacional vai votar, mas como bem destacou o nosso decano, nós não temos certeza de que ele vai ser aprovado. Ele pode ser vetado e, efetivamente, a homofobia vai prosseguir. Então, é nesse sentido que se impõe a judicialização dessa questão e a palavra final do Poder Judiciário. Porque, às vezes, voz e voto não são suficientes. Às vezes, voz e voto não são suficientes. Porque, através dessas vozes, através desse voto, nós poderemos ter, ao final do curso dessa intenção legislativa, um veto, que passará por um processo extremamente delongado de derrubada dessa manifestação executiva contra a iniciativa do Legislativo. Então, fala-se em judicialização. É claro que há limites da jurisdição constitucional. A instância hegemônica no Estado democrático de direito é o parlamento, mas o parlamento não atua. E todos os doutrinadores que impõem limites à jurisdição constitucional, e nós temos sofrido críticas por força disso, por esse protagonismo, todos eles, esses doutrinadores e os filósofos de direito afirmam que a jurisdição constitucional se impõe quando se trata de defesa das minorias contra as violências da maioria. Por outro lado... Quem fala é o ministro Luiz Fux. Hoje ainda publicou-se um dispositivo, um artigo, com um argumento que seria extremamente sedutor, de que o judiciário, por força do princípio de que não há pena sem prévia legalidade, nulum crime, nulla pena sine lege, STF julga processos que pedem a criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Mas o judiciário não está criando uma figura. O judiciário está fazendo a interpretação da legislação infraconstitucional que trata do racismo à luz da homofobia. E o próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso, integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. E por que nós temos que promover essa interpretação conforme a Constituição? Porque o racismo implica em delitos imprescritíveis. É uma lição perene de convivência e harmonia da sociedade com as pessoas que fazem as suas opções. Quem escolhe a sua agenda humana é o ser humano dentro da sua óptica de independência e que deve, assim, ser obedecido, porque está imanente a essa ideia de autodeterminação a ideia kantiana de dignidade. A pessoa só tem dignidade quando ela tem autodeterminação de dizer aquilo que ela quer ser
como pessoa. De sorte que eu também afasto essa questão da criminalização com violação do princípio da reserva legal. Entendo que estamos fazendo aqui uma interpretação da lei do racismo à luz da Constituição Federal. Principalmente, reitero, porque o Supremo Tribunal Federal, no HC 82.424, assentou que raça são homens de carne e osso. Racismo se dá contra seres humanos, qualquer que seja a sua fé e a sua orientação sexual. Transcrevo aqui todo o teor desse acórdão memorável do Supremo Tribunal Federal, assim como são os acórdãos que foram lavrados pelo nosso decano e pelo meu querido ministro Luiz Edson Fachin, que eu carinhosamente chamo de Luiz Edson, porque o nosso Luiz é com C e é um Luiz diferente do Luiz Roberto Barroso, que é com S. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, na lição de Alexander Bickel, no The Least Dangerous Branch, ele assenta que o Supremo Tribunal Federal tem o dever, é o poder menos perigoso, mas tem o dever de ser contramajoritário. Quem fala é o ministro Luiz Fux. Devem ser defendidas no plano jurídico e elas não recebem esse tratamento e têm uma defesa deficiente. Na verdade, muitas vezes, essas questões são trazidas ao judiciário porque o judiciário não é feito de juízes eleitos, o judiciário é feito de juízes concursados, juízes que têm o dever primário de ter independência e podem tê-la porque são investidos num cargo em que não há influências nem preço social a pagar. Um juiz não deve temer cair em impopularidade ou em desagrado quando defende valores morais expressivos como só ser o enfrentamento da defesa das minorias. Por outro lado, senhor presidente, como nós estamos julgando a ACO e o mandado de junção, eu entendo que o mandado de junção não mais reclama uma exortação ao parlamento, porque isso estaria atendido até pelo ofício que hoje foi enviado. O mandado de junção exige uma providência concreta, mercê de poder ser substituída, como o nosso decano e o ministro Fachin assentaram, mercê de poder ser substituída por uma legislação superveniente. Por outro lado, senhor presidente, eu trago também no meu voto inúmeros argumentos. STF julga processos que pedem a criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Aos índices de delitos homofóbicos no Brasil. E talvez aqui como fecho, senhor presidente, pedindo vênia por essa síntese, eu vou juntar o voto escrito, é extremamente importante, no meu modo de ver, como fecho, uma visão sociológica desse problema. A abordagem sociológica que eu trago no meu voto é na esteira do pensamento de Axel Honneth, quando ele aborda a denominada gramática dos conflitos sociais. Então, diz ele, o reconhecimento da criminalização das condutas, eu acrescento, das condutas homofóbicas e transfóbicas, ela altera a cultura do povo, não só por força dessa imprescritibilidade, não só por força do império judice da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, acima de tudo, no ângulo bifronte, ela aumenta a autoestima dessa minoria e lhes conforta com a sensação de pertencimento à sociedade. Essa forma de inserção, que para mim isso é importantíssimo, sob o ângulo da vida das pessoas, e o direito vive para o homem, não o homem para o direito, essa forma de inserção gera autorrespeito e respeito recíproco. Senhor presidente, nós decidimos aqui, bem antes,
as ações afirmativas, que tem dois grandes baluartes nessa luta incansável, o Frei Davi e o professor José Vicente. E através e por meio das decisões do Supremo Tribunal Federal, as ações afirmativas foram legitimadas à unanimidade. E essas ações afirmativas, elas não só geraram a criminalização do preconceito, como também essa legitimidade constitucional conferida às ações afirmativas representou um fato gerador de abertura do mercado de trabalho, de abertura de vagas em universidades, de abertura da vida em sociedade para os afrodescendentes. E assim também deve ser em relação aos integrantes da comunidade LGBT. Concluindo, senhor presidente, acolher o pedido da comunidade LGBT é cumprir o compromisso da justiça, que é dar a cada um aquilo que é seu. E eu assento que, assim fazendo, o Supremo Tribunal Federal estará cumprindo o sacerdócio da magistratura, tal como pronuncia a nossa Constituição Federal, que, sob a inspiração de Deus, uma das poucas constituições que invoca a proteção de Deus e a inspiração de Deus, atribui ao Supremo o dever de velar para que a sociedade brasileira seja justa e sem preconceitos. E não abdicando desse dever, entendo, senhor presidente, na qualidade de sexto votante que chancela esse resultado, que nós devemos, por dever de ofício, por dever à guarda da Constituição, a nossa subserviência à Casa Maior, julgarmos procedentes os pedidos na forma do voto dos relatores, ministro Celso de Mello, ministro Luiz Edson Fachin, considerando o racismo, os atos físicos de violência simbólica contra os integrantes da comunidade LGBT, sem prejuízo, como aqui hoje foi destacado, sem prejuízo e com toda a deferência e com todo o respeito de o Legislativo, ao seu tempo e ao seu alvedrio, criar, não contrariar, criar um tipo específico para esses fatos que aniquilam a noção de humanidade. Acompanhe os relatores, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Diante do avançado da hora, eu vou suspender esse julgamento, anunciando que a sua continuidade dar-se-á do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, em julgamento conjunto com mandado de injunção 4.733, no dia 5 de junho, próximo futuro, quarta-feira. Os outros feitos constantes da pauta, o RE 566.471, o RE 1.165... Presidente, a continuidade dia 5 de junho. Dia 5 de junho. Também não 13, né? Dia 5, é. Tá bem. O dia 13 eu vou colocar os temas da saúde, que também estavam na pauta de hoje e que são importantes. Como a Corte decidiu pelo julgamento desse, eu estou dando preferência a esse. E os recursos relativos à saúde, eu estou colocando no dia 13 de junho. Aqueles que estavam na pauta de hoje, que foram transferidos de ontem, que foram transferidos para hoje. Então, anuncio que o RE 566.471, de relatoria de Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, Dias Toffoli, com devolução de vista do ministro Alexandre de Moraes, o RE 1.165.959, de relatoria do ministro Marco Aurélio, e a ação direta 4.067, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, com vista ao Gilmar Mendes, ficam transferidos para o dia 13 de junho. E esses feitos em julgamento agora que se suspende para o dia 5 de junho, quarta-feira, como primeiro item da pauta do dia 5 de junho, quarta-feira. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Ao fundo, parede de mármore clara. À esquerda, bandeira do Brasil. Ao centro, brasão.
e no canto superior direito um crucifixo.